Achismos, falhas mentais, memórias, os fósseis da mente. Quando falamos de mente para alguém, ela geralmente associa com o que é de mais imediato em si, que é o cérebro, que é o que é estudado nas pautas científicas em laboratório. Se confunde mente com cérebro, e isso é evidente. Mas algumas pessoas compreendem que falar de mente é algo incorpóreo, é a parte onda desse mecanismo receptivo chamado cérebro. Então não se pode comparar o dispositivo com a frequência que faz esse dispositivo funcionar. E qual é o problema da mente? O que é achismo? O que é falha mental? O que é memória, como fósseis da mente? Vamos separar uma em cada para podermos analisar melhor essa mente. É isso que estamos fazendo como quinta raça. Ou seja, é uma quarta indo para a quinta, para a abstração. A quarta coisa é a mente. Quarto chakra, de baixo para cima, que também é de cima para baixo. O meio do caminho onde estamos. Então, será normal se achar perdido no meio do caminho. Estamos no meio de uma multidão entre passado, presente e futuro, em nós mesmos, de coisas chamadas ciclos, kalpas, eras, chakras, elementos. Todas essas coisas devem ser avaliadas para essa mente que está tentando entender a ela mesma e aquilo que não é ela. Senão não vai acontecer nada. Ela simplesmente vai raciocinar do nascimento à morte e tudo vai se apagar, mesmo as memórias. Então o problema da mente é comunicar a mente. As pessoas mentem para si mesmas e para os outros quando vão falar de mente. Não me adiantaria aqui vir explicar para vocês o plano mental. Para alguns vai ser muito abstrato e para outros vai ser muito banal. Ah, ainda não é, né, o mental o divino. E para outros isso é muito distante, como se pensar fosse algo quilometrado, né, para o futuro. Não, você já pensa, já pensou até quando era animal, só que a sua mente era recipiente apenas para caça, era um mental automático, o resíduozinho mental em direção ao hominal. Então o problema é comunicar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem expansivo, mas físico. Porque volto a dizer, se eu falar da abstralidade que já há na mente concreta, mente racional, você tenderá a pensar que esse cara está fantasiando. A mente é o cérebro. Ou vai ter aquele que já está batido, essa experiência, esse contato direto com o mundo da mente, que é possível porque somos homens. Então, tem que equilibrar o que vai comunicar sobre isso. E essa pessoa que já está de praxe, né, acostumada com os desdobramentos mentais, com os desdobramentos aqui também, né, vê que tudo é mental, como Hermes falou, ela vai achar isso é muito pouco. Não adianta ficar falando do mental, mas ele é muito importante para esse momento. Por exemplo, onde é que vive o Mago Negro? Vocês acham que é no astral? Vocês acham que é só no plano físico? Não, é na mente. Por isso que existe crime organizado, senão seria desorganizado, porque não se usa a mente. Mas se usa. Para planejar, inclusive, o mal precisa-se da mente, que não é cérebro. Então vamos pegar um exemplo. A mente dos mais conservadores, né, diz que você não deve observar a atitude dos outros. E mentes mais críticas observam tudo. Dependendo da dose, né, ou vai ser desleixo, negligência ou arrogância. No caso, se der muita importância para tudo. Mas pegue uma situação. Digamos que o Banco Central resolveu contar todas as moedas.
Há pessoas que estão ali há 10, 12, 16, 20 anos, estão acostumadas a contar moedas. É apenas um exemplo. Mas, digamos que no final da contagem, como acontece com os votos, deu um erro. Mas foi feito por quem? Uma mescla de pessoas que estão chegando agora, os novatos, né, ainda incipientes, amadores na função, e tem aqueles experts, experientes, que estão há muito tempo. Quem falhou? Pode acontecer do expert falhar, porque ele tem uma vida pessoal e essa mente ocupada com seus problemas diários, que a gente crê que é problema. Então isso ocupa a memória na mente, tudo que aconteceu, tudo que pode acontecer. A mente está sempre projetando ou se recordando constantemente. É essa a função básica dela. É como os anjos, por exemplo, eles têm uma função muito importante, mas só sabem fazer aquilo ali. É como o limpador de banheiro e o chefe. Vamos dizer que a distância entre um e o outro não caracteriza um e o outro como inferior ou superior, porque ambos só sabem fazer aquilo ali. O próprio engenheiro, ele só sabe projetar, ele não sabe sentar tijolo. Não obrigatoriamente. Então, o que acontece? Por que há uma falha se há experts, experientes, pessoas já assíduas em contar moedas? Pode acontecer, olha, isso é uma mente equilibrada julgando. O novato, ele tende a errar porque ele está 1 mês, 2 meses, e ele ainda está com a mente, com a cabeça dele, digamos assim, muito na vida pessoal dele, daquela que ainda não, né, não tinha seu emprego formal, aquela esperança e aquela desilusão também de muitos nãos. Então ela vem meio assustado, né, quando a coisa acontece a seu favor. E aquele que está cansado, que é o expert que está há muito tempo. Então o que pode acontecer? O expert ter errado porque ele está muito cansado, ele está esgotado naquela. E pode acontecer, né? Todos podem passar pela prova, todos estão sob provas, né? Nada é garantido quando se trata do humano, porque ele está no meio do caminho, então não sabe o que vai dar e a consequência do que já deu, o que vai acontecer no agora e o pós. Então pode acontecer falha de qualquer forma. O profissional, ele falha na hora de comunicar, na hora de fazer, porque ele está esgotado. O novato tende a errar porque ele está chegando agora, ele não pegou ainda, né, a manha, como se diz. Então vai ter falha, há possibilidade de falha de qualquer forma. Vamos colocar outra situação. A falha no trânsito das mentes. Esse dia eu fotografei, mandei no WhatsApp. O sinal estava fechado, né? A sorte da pessoa que não tinha um azulzinho e nem um pardal, a câmera aquelas que registram, mas eu tirei uma foto não para denunciar a pessoa, mas para mostrar como é fato. Ele pega, ele sai de uma mão única e se atravessa na frente dos carros, fica com a metade do carro em cima da faixa de pedestre, inclinado, né, todo atravessado na via e atrás já passando do semáforo. Então ele não tem visibilidade com o semáforo e as pessoas que estão atrás não sabem se dá para atravessar porque o carro está à metade. O que acontece? Está passando a sua mulher e seu filho, ou você. E esse carro, por não ter visibilidade, vir para trás e acabar, né, atropelando. Então, como assim, né, para quem diz que a mente deve ser
dar bola, importância, valor para o que os outros fazem. Sim, há que ter importância a isso, porque se está brincando com vidas. Há um risco físico. Ah, mas daí, né, morre tanta gente. Poxa, aquela pessoa ali está em evolução, ela precisa do seu tempo. Você não pode vir interferir, interromper. E acontece com um monte de gente que quer mudar a vida dos outros, né? Você só pode mudar a vida do outro no outro que é você. Nesses monte de outros que chama ego. E o que acontece com o ego? O ego também ele é multifacetário. Quando você fala de eu no esoterismo, que você quer atingir o eu, você vai descobrir que também, quando você descobrir um único nome síntese, que você ainda é muitos. Agora você é um grupo monádico, sua comunidade espiritual. Então, de qualquer forma, você nunca é um no. Você quer ser individualista. Ah, isso eu não quero para mim. Isso é conversa mental do mental que não está aberto. Ele não se expandiu ainda. E já falei milhares de vezes, a mente ela é uma psicoponte. Por que psico na frente? Porque é uma ponte da alma, onde a alma transfere a informação do plano físico denso para ela mesma e do consciencial para ela mesma. São travessias. A ponte não pode dar opinião do que vai passar. Esse é o problema. É as opiniões, os achismos. Né? Você pode, por exemplo, qual é a falha da religião? A religião esplendorosa, tudo os templos, né, tem um significado iniciático, místico. É a religião vir julgar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Dar bênçãos ou colocar profecias, né, maldições que vai acontecer alguma coisa com você. Você tem que saber, né, pelo óbvio, conhecimental de que o que você faz tem as consequências. Não vai ser um clérigo, um sacerdote que vai saber porque ele está só vivendo a vida dele. Mas existe um mundo de todos? Vou dizer, existe. Em alguns aspectos. Há muitos exemplos. Vou dar um exemplo. Açúcar. É difícil quem não goste de açúcar. Ah, mas o fulano bebe muito e não come doce, né? A repugna, porque ele está muito saturado, seu fígado. Não, quando ele toma álcool, é uma necessidade de açúcar, porque o álcool fermentado se torna açúcar. Só que se torna nele, não lá na fábrica de açúcar, com a cana. Por isso que a gente chama de caninha, né? Então, percebo que a falha está sempre na hora de comunicar o que a mente quer dizer. Qual é a falha numa escola iniciática? Vai falar tudo daí achando que vai consertar, né, o despudor dos seus adeptos, falhar um chakra, não falar de sexo, não falar né, abertamente do vício, o que ele está relacionado. Tem muita coisa no vício que é muito parecida com a mediunidade. E não fazer uma equiparação inteligente, saudável disso, vira crítica, vira preconceito, que é outra forma mental. Eu falava, né, pessoas que estavam no sexo formal, esse linear, de repente muda a cabeça, porque eu vi na iniciática, aquelas pessoas também deixam de comer carne, no fim ela precisa, porque tem uma vitamina que ela não tem para repor, auto-repor, e ela vira e abomina. O que ela faz? Ela está fazendo uma imagem mental de tudo que ela abomina, também gera atravancamento, diarreia mental. Você está enchendo de resíduo. E o que é os resíduos da mente? São as memórias. Só que há coisa que você deve lembrar sim. Você deve lembrar que tem que acordar amanhã, pela manhã para ir trabalhar, porque senão o seu corpo não tem a manutenção, não se movimenta, você não vai ter dinheiro, que é moeda de troca para você manter esse corpo vivo o tempo inteiro. Mas algumas outras coisas, né, como o rancor, por exemplo, o problema não está no ofensor. Perdão, o problema está naquele que se ofende. Por quê? Porque é resíduo que ele coloca em que ele sente porque ele tem aquilo. Por isso que dizem, amigos verdadeiros, aqueles que são francos, falam na cara. Por quê? Porque você não tem capacidade de você mesmo se ver. Mas sempre é justo? Sempre é uma crítica construtiva? Não. E a gente sabe que existe injustiça. Que nem, por exemplo, tem coisas
que a mente confunde, tudo é karma, não é tudo karma. Tem pessoas kármicas que querem repartir karma dela com você, porque ela não entende que você é ela e ela é você. Não há união nisso aí, não há umas pazes. É um dividir, mas daí todo mundo fica, né, na defensiva, um para cá, um para lá. Se a mente conseguisse entender que é um dividir junto, é como, por exemplo, todas as peças de um tabuleiro estão no mesmo tabuleiro, a não ser que seja outro jogo. Então encare com a mente esse outro jogo, que já pode ser uma abstralidade a favor da mente, para ela se abrir, abstrar, né? Se for outro tabuleiro de outro jogo. Então vamos comparar. Esse tabuleiro primeiro que eu falei é o nosso sistema solar. Um outro tabuleiro é outro sistema de evolução que não pertence a você e você dificilmente, né, se você não expandir, vai entender que há outros. Então há falhas no relacionamento, nas amizades, por exemplo. Amizade. Ser muito franco, né, já aconteceu comigo, mas depois pegar e te comparar com todos, né? Você teve uma falha e 10 acertos. A sua falha ser a evidência. E você ser comparado, né, num contexto geral, né, generalizado, com outros seres que não tem nada a ver com, né, com você. Ou ser totalmente escarneado, sarcasmo que a gente chama. Aí toda vez um outro que se diz seu amigo lhe cobrar aquilo como se ele também não falhasse. Outro exemplo, dentro do relacionamento. Vamos dar apenas um exemplo. Você atendeu mal a sua contraparte, né? Mal entre aspas, tipo está cansado. Você está cansado ou você é arrogante? Não, você só está cansado. E a contraparte, o seu par, entender que você está, né, enjoado do relacionamento, digamos assim, na carência de outro termo. Ou, por exemplo, você trabalha numa firma onde há pessoas do sexo oposto ao seu e a sua contraparte, por ciúme, né? Ciúme é ciumedecer, começar a choramingar que, então, né, ó, outras mulheres ou outros homens, né? E começar a crer, isso é achismo, que você pode um dia se envolver com essas pessoas. E não tem nada a ver, apenas são colegas de trabalho. Então o problema é sempre na concepção e na comunicação do pensamento. E não no pensamento, porque o pensamento ele serve para pesar e medir. E há muitos exemplos, né? No estilo, numa crença, de achar porque aquela crença faz bem para você, tudo que é dito lá, né, é formidável, é favorável para todos. Não. Por exemplo, na medicina, temos medicamentos para insônia, e muitas vezes é um medicamento para outra coisa. Por exemplo, eu tomei um medicamento, que é o Depaken, que é para convulsão. E eles, na carência de não ter outro, ele pega o profissional e me receita um remédio para convulsão. Então, ele não serve para todos. Algum ser que não convulsa, é perigoso, inclusive, fazer uso disso. Por exemplo, o diabético, né? Diabético com mais de 100, tem diabéticos com quase 200, quase, né, dando um colapso, e tem pequenas subidas de açúcar. Como você vai dar o mesmo remédio? Claro, nesse caso não é mundo de todos. Mas o desejo do açúcar para mesmo quem não come açúcar, uma hora ou outra ele tende, né, a trazer o açúcar para si. Ele procura, pelo menos ele faz a imagem mental. Eu não posso, mas como eu queria comer um doce? Né? Digamos que ele é hiperglicêmico. Então, há coisa, por isso que a mente ela tem que pesar e medir, ela tem que ser inteligente, inteligere, colocar o gênio, a consciência dentro, inteligência, colocar Deus dentro, consciência. E entender as coisas de uma forma sensata, equilibrada. Não é só ser bonzinho, só ser malzinho. Por exemplo, uma vez eu fui tratar uma moça e eu dizia para ela, devido ao seu relato, que ela dizia que se revoltou com os homens, que não dava mais, que ia ficar sozinha.
Eu digo, eu acho que você deveria estudar os homens, entender o sexo oposto e por que que ele existe. Falei um pouco de prana, solar, lunar, por que que a gente se busca, é como ímãs, né? Respiração, quando estão em contato físico. Então é troca de prana, tudo mais. Mas ela não entendeu, porque prana é uma coisa muito mística para a mente ainda. E olha que a mente é algo incorpóreo, ele já é do saguão das ideias místicas. Mas as pessoas não creem, elas acham assim, objetivo é coisa da mente. A mente não é física. Apesar de ter uma certa corporidade simbólica, né? Um balão com ponto de consciência, com pensamentos gravitando. Mas não adianta falar para vocês se vocês não se abrirem a isso. Alguns vão crer porque está muito batido e vão achar, né, inútil explicar a mecânica desse mundo, que nós não estamos lá em loco, vamos dizer, né, em espécie. Apenas temos uma mente, mas vivemos muito aqui e usamos um cérebro para decodificar o que a mente manda. E tem outros que não creem mesmo, né? Não, o cérebro é a mente. E isso tudo faz parte da confusão mental mentira. Então você imagina num universo assim de possibilidades que a mente ela faz todo tipo de enredo e não funciona direito. Ciúme, inveja, esses pecados da igreja que ela classificou são tudo confusões da mente. Você não quer ter pecados, erros, dívidas, não sei o quê, é apenas você ajustar essa mente. Paz reverencial a todos.